Olá, eu sou Giovana Reis, sou maquiadora profissional e seja bem-vinda ao terceiro encontro da semana RDB, Ritual da Beleza Autoestima em Ação. Às vezes nós pensamos que maquiagem é algo superficial e fútil, não é mesmo? Mas nessa semana eu estou te mostrando o mundo de possibilidades que se abre quando você aprende a usá-lo a seu favor. No último encontro nós falamos sobre como escolher a sua paleta de sombras de forma adequada, sobre como fazer aquele delineado perfeito e também dicas de como fazer uma boa maquiagem sem ficar com aquele aspecto trincado, craquelado ou então saindo partes da sua maquiagem. Então, se você não assistiu, volta lá e assiste porque vale muito a pena. Hoje quero te ajudar a escolher os produtos que vão compor o seu kit de ritual da beleza de uma forma assertiva, otimizando a sua escolha de produtos e não desperdiçando dinheiro ou comprando coisas que talvez você nem precisa para compor o seu kit de maquiagem. Então eu vou mostrar alguns produtos que eu costumo utilizar na minha rotina, de acordo com o meu tipo de pele e também nos atendimentos, de acordo com algumas clientes que eu atendo. Mas são sugestões, então não necessariamente você precisa fazer uso desses produtos e marcas específicos. Você pode comprar de acordo com o seu tipo de pele, de acordo com a sua preferência, com o seu bolso e da marca que você tiver mais interesse. Então são só produtos que eu estou sugerindo e não que você precisa ter esses produtos exatamente iguais. Então vamos lá. Primeiro passo, a gente precisa limpar a nossa pele e para isso eu sempre uso a água micelar. Então você vai utilizar água micelar com algodãozinho, né? Esse passo, como eu já disse, né, até nos encontros anteriores, é muito importante para a preparação da sua pele, para limpar a pele, para receber os demais produtos. Então a água micelar é um item importantíssimo para ajudar na limpeza da pele. Tá? Essa água micelar tem outros benefícios também, então eu uso muito ela, mas é interessante você tomar água micelar para fazer esse tipo de limpeza na pele. Um outro passo da preparação da pele também é o hidratante, né? Então você precisa ter um hidratante de acordo com o seu tipo de pele, para que você possa passar ou com um pincelzinho ou então aplicar com os dedinhos mesmo, mas é importante que você hidrate a sua pele antes de receber outros produtos na maquiagem, tá? Então você precisa ter um hidratante para a sua pele. Se for um hidratante, se a sua pele for uma pele mais seca, você precisa de um hidratante mais potente, né? E também se a sua pele for mais puxada para o oleoso, então você precisa de um hidratante que seja em gel. Então os indicados para pele oleosa são mais produtos em gel. Depois da preparação da pele, no sentido de cuidados com a pele, então nós podemos utilizar o primer. Muitas pessoas não usam o primer na rotina da maquiagem, mas ele é muito importante para minimizar os poros, né, essa aparência dos poros, e também ajuda na fixação da maquiagem. Então pensando aí no ritual da beleza para sua rotina no dia a dia, então você precisa de um produto que vai ajudar na fixação da maquiagem, né? Lembrando que também a água micelar, o hidratante, são passos que também ajudam na durabilidade da sua maquiagem. Depois nós já podemos ir para a base, né? Então é interessante você escolher uma base que seja de acordo com o seu gosto pelo acabamento, então se é um acabamento mais mate ou mais hidratante, né? Que também tem outros vídeos que eu explico certinho o tipo de base, como você pode escolher a sua base. E aí, para aplicar a base, nós temos o pincel e a esponjinha. Eu sempre utilizo esse pincel que é o língua de gato. Então, ele dá mais cobertura, né? Ele traz mais cobertura da base para sua pele. E aí, depois que eu utilizo ele, eu venho com a esponjinha para dar um acabamento, né? Então, para uniformizar a pele e não deixar com aqueles risquinhos e marcações que o pincel deixa. Então, a esponjinha ajuda muito nesse passo de dar o acabamento para a base. Tá? Com a esponjinha também nós podemos aplicar os corretivos. Então eu indico que você tenha 2 tons de corretivo. Um corretivo do tom da sua pele, que vai servir para camuflar
algumas manchinhas que você tem com maior cobertura e que talvez a base não tenha coberto. Então esse seria um corretivo do tom de pele. E aí nós temos também um corretivo de um tom mais claro, que tem a função de iluminar a pele. Então, eu sempre indico você ter esses dois corretivos, porque esse aspecto de iluminar a pele, né, o que essa iluminação traz, deixa um aspecto bem legal na pele. Então, dá esse glow, traz um brilho, né, evidencia alguns pontos que a gente pode realçar na maquiagem. Então, ter um corretivo um tom abaixo aí do seu tom de pele ajuda muito nessa questão de iluminação e não só utilizar o iluminador em si, né? Esse produtinho, por exemplo, ele já tem um aplicador. Então, se você for utilizar em você mesmo, né, você já pode utilizar direto com esse pincelzinho aqui que vem no produto, né, com esse aplicador. Mas também um pincel indicado para aplicar corretivo é o língua de gato. Então é esse pincelzinho aqui, que também é muito interessante para você fazer a aplicação do corretivo, mas caso o corretivo já venha com o aplicador, né, aí você não precisa utilizar esse pincel. Depois que a gente faz esse passo de iluminação da pele, então é interessante selar a pele com pó solto, né? Muitas pessoas falam, mas eu posso usar o pó compacto? O pó compacto eu vou falar dele daqui a pouquinho. Mas o pó solto também é interessante porque ele é um pouquinho mais fino que o pó compacto e ele vai ajudar a fixar melhor a maquiagem e também a disfarçar um pouquinho mais algumas linhas muito finas que nós temos de linhas de expressão. Então ele ajuda bastante a preencher essas linhas de expressão. Então o pó solto ele ajuda muito a minimizar esse aspecto, né? E ajuda bastante a selar a pele, né? Nessas áreas aqui que às vezes acaba saindo a maquiagem. Então locais assim que são mais difíceis de chegar produto, né? Como essa área aqui do nariz. E aí o pó solto você também pode aplicar com a esponjinha. Então não necessariamente você precisa de um outro pincel, de uma outra ferramenta. Você pode aplicar ele com a esponjinha mesmo que você utilizou para dar acabamento na base. Bom, aí depois a gente pode tirar o excesso com algum pincel mais fofinho, né? Esse pincel aqui também eu vou usar para aplicação do pó compacto, então é um pincel para pó, né? Então aí eu venho com o pincel, tiro todo o excesso de pó do meu rosto, de pó solto, e aí onde eu não selei com pó solto, eu uso pó compacto, né? Então aqui eu vou mostrar uma paleta que é de tons de pó compacto. Porém, aqui eu já uso ela também para contorno, né? Então você pode encontrar no mercado outras versões de paletas assim, que você encontra pós mais claros, escuros, do tom da sua pele. Então, como eu sou maquiadora, eu uso todos os tons em diversos clientes que eu atendo, né? Então, por isso, pra mim, essa paleta é muito versátil. Então, ela tem tanto os tons de pele da pessoa, quanto tons que eu posso usar para contorno. Também, se eu precisar iluminar, eu tenho alguns tons mais claros. Mas você deve ter um pó compacto do tom da sua pele, para que você sele as áreas que não foram seladas com o pó solto. E aí, você pode tanto também ter uma paleta de contorno, né, ou comprar um produto, né, que é de contorno mesmo, específico para contorno, ou então você simplesmente pode comprar um pó compacto que seja um tom acima da sua pele, 1 ou 2 tons acima da sua pele, dependendo da intensidade que você quer fazer o contorno. Ah, Giovana, mas o contorno é fundamental na maquiagem? Como eu falo, tudo na maquiagem vai do seu gosto, de você querer utilizar ou não e achar que vai ficar bom para você ou não. Mas o contorno, ele serve para disfarçar, né, uns pontos no nosso rosto que são mais proeminentes, né? Então, às vezes a testa, a gente deixa aqui mais marcadinho, o queixo, né, o nariz. Então, se você sente que precisa disfarçar alguns pontos do seu rosto, o contorno ele vai ajudar a disfarçar esses pontos que são mais proeminentes. Então, não é algo obrigatório, mas é algo que eu sempre indico porque eu uso bastante na minha rotina
e gosto de usar, que é o mais importante. Eu gosto de fazer esse jogo de disfarçar algumas áreas do meu rosto. Mas se você não acha que tem essa necessidade, então você não precisa do contorno, tá? E aí pro contorno eu uso esse pincelzinho aqui, que ele é chanfradinho, é um pincel para blush, e aí eu já uso ele para contorno e pro blush, tá? E aí eu tenho aqui um blush também que eu trouxe para mostrar. O blush também é algo que eu gosto muito, né, por dar esse arzinho de saúde, então eu acho que faz parte da maquiagem, né, mas às vezes tem gente que já se sente bem só com contorno, né, porque o contorno ele também vai servir para devolver, né, as sombras do rosto, né, não deixar o rosto tão chapado, né, com a base, né, então a base ela tira muito as sombras do rosto e deixa como se fosse uma coisa só. E o contorno, ele serve também para devolver esse aspecto de sombra, né, de todo o formato do nosso rosto. Então tem gente que não usa blush porque já se sente bem só com contorno. Mas eu gosto muito do blush, eu gosto bastante dessa paletinha que tem tons assim de blush que são bem coringas. Não é nem aquele muito rosa e nem muito alaranjado, né. Inclusive o último tom aqui é um pouquinho mais puxado para um terroso, então não é um rosa muito aberto. Então eu gosto bastante e também tem um tom que é cintilante, né, que dá mais um brilhinho para a pele. Então é uma sugestão bem legal de paleta de blush, né, que você pode usar aí conforme você preferir. E eu gosto muito do blush na maquiagem, então eu gosto desse arzinho de saúde, né, às vezes passar até um pouquinho aqui no nariz para dar aquela coradinha. Então o blush é algo que eu também indico para que você tenha no seu kit de maquiagem. E aí, como eu disse anteriormente, eu já uso com o pincelzinho que eu usei para contorno. Então, não necessariamente você precisa ter um pincel para blush, um para contorno. Claro que se você quiser, ok. Mas um pincel como esse aqui já vai servir para os dois, ok? E aí, depois do blush, então, eu já venho com o iluminador. Iluminador também é muito opcional, muito relativo. Tem pessoas que amam e pessoas que odeiam, né? Então eu tenho esse iluminador aqui. E aí eu sempre aplico com esse pincelzinho, né? Esse pincelzinho aqui, ele ajuda a depositar um pouquinho mais de iluminador. Então eu gosto bastante de iluminador, não sei se dá pra ver, mas eu passei bastante aqui no nariz, aqui no centrinho da testa. Então eu sempre uso esse tipo de pincel para poder aplicar o iluminador. Porém, também tem aqueles pincéis que são em formato de leque, que dão um aspecto um pouquinho, né, não carrega tanto iluminador na pele. E também você pode aplicar com os dedinhos, então não necessariamente precisa de um pincel específico pro iluminador. Mas eu gosto desse aqui, eu acho que ele funciona muito bem para iluminador. E aí você pode aplicar com ele, ou com pincel leque, ou com o dedinho, como você preferir. Então esses passos aqui foram mais de preparação da pele. Lembrando que preparação da pele, essa maquiagem, se você utilizar esses produtos que eu indiquei aqui, não necessariamente os produtos em si dessas marcas, mas utilizar todos esses passos, você vai ter uma pele que vai ter uma maior durabilidade. Então a gente fala aí de uma pele que dura em torno de 6 horas para mais, tá? Mas você pode também, eu vou só passar base e não vou selar, ok? Vou só passar base e o pó solto, ok? Vou só passar base e o pó compacto, ok também. Mas eu estou explicando aqui os produtos que você precisa para ter uma pele duradoura. Então aí vai de você dosar os produtos que você quer utilizar e também de acordo com a rotina que você vai ter, a ocasião que você vai precisar utilizar a maquiagem. E aí, um ponto muito importante que eu gosto bastante na maquiagem também, que eu acho que faz total diferença, é a correção das sobrancelhas, né? Então, principalmente para quem hoje não tem micro, né? Não tem a sobrancelha certinha. Então, a correção das sobrancelhas nos ajuda muito na expressão do olhar, né? Na expressão do nosso rosto. Então, às vezes você tá com uma carinha mais de cansada, e aí você faz a sobrancelha e já dá aquele up no visual, né? Então, eu uso sempre uma pastinha de sobrancelha e esse pincelzinho aqui, que tem esses dois lados, né?
Então a escovinha para você pentear a sua sobrancelha e o lado que é o pincel chanfrado para que você preencha, né? Mas também você pode ter uma lapiseira para preencher as sobrancelhas, um lápis, ou você utilizar então uma sombra que seja da cor da sua sobrancelha. Nós temos hoje no mercado N opções de produtos para sobrancelha. Então já tem tipo como se fosse algum rímel, mas é já direto para a sobrancelha. Nós temos as pastinhas, géis, temos também quartetos de sobrancelha, que às vezes vem com uma cerinha para você passar primeiro e depois vir com as sombras. Então nós temos uma infinidade de produtos. Então aí vai de você entender qual funciona melhor para sua sobrancelha. Eu gosto muito de usar essa pastinha porque ela funciona muito bem pra mim. Mas aí você precisa ver o estilo da sua sobrancelha, se uma sombra vai pigmentar bem, se um lápis vai pigmentar bem, o que vai te dar mais firmeza na hora da aplicação. No meu caso aqui, o pincel ele ajuda muito a ter essa firmeza e precisão para deixar ela mais desenhadinha. E também o acabamento que você quer. Porque se você quer um acabamento mais natural, que não seja tão marcado, você pode usar uma lapiseira de sobrancelha, por exemplo. Mas se você quer, por exemplo, uma sobrancelha mais marcada, então aí eu já te indico uma pastinha como essa, um gel de sobrancelha. E aí, depois de fazer a sobrancelha, nós temos a sombra, né? Que também, assim, às vezes você quer só passar um rímel, você não quer passar uma sombra e tá tudo bem. Mas se você for, né, pensando num kit mais completo de maquiagem, então é legal que você tenha uma paleta de sombras, né? Essa aqui que eu tô mostrando, ela é uma paleta muito coringa, muito versátil. Então ela tem tons terrosos, né, tons neutros e também coloridos. Então se você for investir em uma paleta só, essa paleta aqui, por exemplo, pode ser algo bem interessante se você quiser fazer essas maquiagens ora mais neutra, ora mais colorida. Então é uma paleta de sombra que já tem esses dois estilos de sombra, tanto para quem gosta do colorido quanto do neutro. E também ela tem bastante tons opacos e cintilantes, né? E tem uma ótima pigmentação. Então, se você for investir em alguma paleta, é interessante que você pense por esse lado, como eu já falei no encontro anterior, para que você não escolha uma paleta fora do que você gosta, né? E acabe aí deixando guardado e não use sempre. E em relação a pincéis para aplicação de sombra, a gente sempre precisa procurar por pincéis de esfumar. Então esse aqui é um pincel de esfumar um pouquinho maior, mas aí você precisa ver a necessidade de acordo com o seu olho. Se você tem um olho menorzinho, você vai comprar um pincel de esfumar menor. Se você tem um olho maior, você pode comprar um pouco maior. E o ideal é que você tenha mais de um pincel para esfumar. Então sempre eu falo para deixar um limpinho para dar o acabamento no esfumado e você ter um pincel para cada cor de sombra que você vai usar. Por exemplo, eu vou fazer uma maquiagem com 3 tons de sombra. Então o ideal é que eu tenha 4 pincéis. Um para fazer essa parte de acabamento, que é esse que eu deixo limpinho, e mais outros 3, um para cada cor, para que não fique sujando, né, e manchando as sombras que eu for usar. Por exemplo, se eu for usar um pincel só para uma sombra clara e outra escura, então provavelmente se depois eu tiver que aplicar de novo a sombra clara e eu já sujei o pincel com a sombra escura, vai manchar. Então o ideal é que você sempre tenha mais pincéis de esfumar ou então que você sempre dê uma boa limpada antes de vir com uma outra cor de sombra. E aí, pensando no kit básico de maquiagem, então eu já utilizaria um rímel, né? Então eu trouxe esse aqui de exemplo, que ele é à prova d'água, então ele dura bastante e dependendo da ocasião também é interessante você usar uma prova d'água, né? Para evitar aí manchar, borrar, né? E o rímel também, uma dica interessante é você sempre aplicar se você tiver com a pele selada, né? Porque às vezes quando você aplica aqui na parte de baixo e a sua pele não tá selada, você soa e tudo mais, ele acaba manchando e fazendo aquele olho de panda, né? Que fica tudo preto aqui embaixo. Então o rímel também é algo que eu acho fundamental, porque ele dá essa abertura no olhar e deixa a gente com um olhar mais expressivo, né? Mais alegre.
Então eu acho que ele muda também muito essa questão de expressão do nosso rosto. Então o rímel também eu acho um produto fundamental aí para o seu kit de ritual da beleza. E aí, por fim, né, nós temos aí os batons. Eu trouxe esse aqui que é o que eu tô usando, que é um batom da Avon, né? A cor dele é nude poderoso, então é um batom super bacana também, que eu já falei aqui também nas redes sociais de uma outra cor que eu tenho desse batom, que tem um formato bem legal, então ajuda na hora da aplicação também. E aí eu tenho um outro batom aqui também, que também coincidentemente é do Avon, e ele também tem uma duração bem longa, então esse batom aqui ele tem a duração de 16 horas. Então é bem interessante você apostar num batom assim se você quer uma longa duração. Então hoje no mercado nós temos N opções de batons, né, que trazem uma durabilidade maior nos lábios, né. Então pensando no kit básico, esses produtos são fundamentais. Claro que você pode incrementar com cílios postiços, com delineado, com glitter, e aí vai da criatividade de cada um. Mas pensando no básico, então são esses os itens que você pode ter na sua necessaire, no seu kit de ritual da beleza. Então, agora que você está munida de informações, é hora de praticar. Então é importante você se olhar no espelho, se observar, ver os pontos que você já gosta em você, que você pode realçar, ou então ver os pontos que você acha que precisa mudar, que você gostaria de mudar, e aí a maquiagem pode sim trazer esse efeito. Então, por exemplo, o nariz, queixo, testa, né, as bochechas. Então, com a maquiagem, nós conseguimos utilizar algumas técnicas que vão trazer esses efeitos de transformar algumas coisinhas que nós às vezes achamos que precisamos mudar. Você sabia que, inclusive, existe comprovação prática de que se você investe na sua autoimagem, na sua apresentação e, por exemplo, você é da área comercial, você consegue vender muito mais? Pois quem comprar algo de você, em primeiro lugar, se conecta com você. Então tem aquele efeito espelho, que a pessoa vai se ver em você. Então ela precisa se identificar com você para que você possa vender algo para ela. Então, investir no ritual da beleza é investir em você, investir no seu melhor, na sua autoestima, na conexão de você consigo mesma e com o mundo ao redor, além de dar aquela valorizada em todas as ocasiões. Então, quem não gosta de se sentir linda e poderosa numa festa, numa balada? Agora, eu vou te mostrar um pouquinho o depoimento de algumas alunas minhas. Olá, meu nome é Lídia, sou dentista e a maquiagem pra mim sempre foi uma coisa assim que eu achava bonito nos outros, mas que não era pra mim, né? Sempre trabalhava de máscara, tudo, pensava, ninguém percebe isso, né? E uma vez eu fui num curso e uma colega falou assim, ai, nunca saia sem maquiagem. E ela tava sempre muito arrumada, bonita, né? E aquilo assim me tocou, falei, nossa, será que é verdade mesmo? E aí eu comecei a fazer umas maquiagens assim, né, antes de trabalhar, de sair, e nossa, não ficava bom. Ficava uma coisa meio esquisita, assim, uma vez exagerada, eu às vezes gastava um tempão. Mas assim, achava até importante. Até que eu conheci o curso da Giovana e nossa, assim, adorei. Porque eu aprendi a fazer uma maquiagem assim, bem mais simples, uma maquiagem pro dia a dia mesmo, né? Não gastar tanto tempo fazendo, usando produtos mais simples, né? E deu um resultado super legal. E aí eu comecei a perceber, né, que os pacientes falavam assim, nossa, tá diferente, o que você fez? Nossa, você tá bonita. E aquilo começou a refletir até no meu trabalho, porque eu trabalho com estética, né? Então eu queria vender tratamentos legais, estéticos, mas quando eu não estava tão arrumada, eu percebi que parecia que o meu cliente não se interessava tanto. E quando eu estava ali com uma maquiagem legal, com uma roupa mais legal, aquilo passava, né, uma energia, uma coisa boa, que fazia com que o cliente quisesse até comprar o tratamento, fechar ali mais rápido. Então, assim, eu super recomendo o curso, pra mim, assim, foi ótimo. E hoje em dia, né, como essa minha amiga dizia, nem até a padaria eu vou sem passar uma maquiagemzinha. Eu sou a Lúcia Keiko, eu trabalho na área comercial e eu sempre tive o hábito de me maquiar, né? Sempre, nunca tinha feito curso nenhum, mas você vai pegando uma dica aqui, outra ali, né? Redes sociais, uma blogueira, revista. Então eu fui juntando tudo e fiz assim, eu tinha o meu método. Eu achava que eu já sabia, mas que eu me batia bastante, eu não sabia.
Então o curso foi muito importante para isso, para complementar, porque a maquiagem para mim ela já está na minha rotina, ela já é um ritual, porque como eu trabalho com vendas, que eu trabalho na área comercial, eu tenho que estar me apresentando bem, né? Isso já, quando você acorda, se cuida e complementa com uma maquiagem, nossa, já dá outro clima, né? Você já fica up, as pessoas quando te encontram falam, nossa, como você tá bonita. Então já te traz mais brilho, né? Maquiagem, esse ritual de acordar cedo e fazer uma maquiagem, para mim funciona muito, porque eu me sinto melhor para trabalhar, para atender meus clientes, para me apresentar para o meu cliente. Isso reflete, né, no cliente. Então, com certeza, eu acho que um dos segredinhos do sucesso no trabalho é você se cuidar, é você se apresentar bem. E eu uso isso com certeza. E a Giovana veio para complementar muito essa minha rotina. Muito obrigada, Giovana. Pode ter certeza que aprendendo na prática a automaquiagem, você vai descobrir várias possibilidades. Vai descobrir o seu formato de rosto, o que mais lhe agrada, o que não agrada, como mudar isso. A sua aliada vai ser o conhecimento das técnicas aprendidas e a prática. E eu garanto que em poucos dias você vai estar super ágil. Por exemplo, é como dirigir. No começo você fica nervoso, olhando a marcha, procurando onde é o quê. E com a maquiagem é a mesma coisa, mas com a prática isso se torna algo natural. E aí você consegue fazer de uma forma simples, rápida e super fácil. Então, amanhã eu vou te mostrar com detalhes tudo o que você precisa saber sobre automaquiagem e também como vai funcionar o nosso curso RDB Ritual da Beleza de Automaquiagem. Então, se você acredita que alguém pode se interessar por esse assunto, não deixe de compartilhar. Deixe seu comentário aqui, se você tiver alguma dúvida, pode deixar o comentário aqui embaixo, eu terei o maior prazer em responder para você. Então, um super beijo e até mais!